Oi, meu nome é Mônica Lambertucci e eu tô aqui para falar para você que já passou por esse problema e ainda não conseguiu resolver 100%, para você que está passando por esse problema agora e para você que possa vir a passar por ele amanhã. Eu sou uma vencedora do câncer de mama. Eu vivi essa experiência e eu sei o quanto ela é dolorosa e acho que o importante é a gente dividir as nossas conquistas, as nossas vitórias em relação à cura, ao que eu fiz, ao que eu vivenciei para chegar onde eu estou aqui hoje. Então, a íntegra da história, toda a trajetória, tudo que aconteceu desde o diagnóstico, a gente vai deixar para você o link para você acessar um livro que a minha filha fez, falando do câncer de mama e falando de todo, com um depoimento meu escrito, desde o princípio até o final da história do tratamento. Mas agora, o que eu quero dividir com você é que eu descobri esse câncer com 42 anos de idade, no dia do meu aniversário. E a minha família toda ficou abalada, o meu marido ficou desorientado e a gente teve que ter um processo de como que a gente vai resolver isso. Nessa época eu morava em Cabo Frio, a minha casa estava cheia de gente, porque o meu marido ele tem um coração enorme e ele adota todo mundo, então ele tem N filhos. Nessa época lá na casa a gente tinha 12 pessoas, 12 filhos, os 3 legítimos, aliás 4 legítimos e mais um monte que são adotados. E a gente estava passando por uma dificuldade financeira muito pesada, uma situação muito difícil. Então, com aquele monte de gente em casa, menino, criança pequena, e aparece esse problema comigo. Eu apareci com câncer de mama. A família toda, os adultos, né, ficaram abalados, ficaram desesperados, e ele entrou e quase que em parafuso. Mas a gente entrou pro processo, vamos ver o que vamos fazer. Quando eu fui, eu falei, eu não vou tratar essa doença aqui em Cabo Frio. Eu quero estar na minha terra, que é Minas Gerais, eu quero procurar esse recurso lá. Então eu comecei a vir a Belo Horizonte para fazer os exames, para fazer biópsia e todo o processo. E ele atrás de médicos que fossem os melhores, médicos que poderiam resolver o que ia poder fazer a respeito. E quando eu fiz a biópsia, saiu o resultado e o médico falou para ele que depois de muito tempo que ele foi me dizer que ele me desenganou. O médico falou assim, olha, infelizmente no processo que está, no grau que está, ela não vai sobreviver. A gente vai fazer o tratamento, porque ele é praxe, ele tem que fazer, a gente tem que fazer essa tentativa, mas o grau que o câncer está, infelizmente, pelos casos que a gente tem aqui, pela história, né, das mulheres que já passaram por aqui, ela não sobrevive. Aí ele ficou mais que desesperado, porque a gente olhava e via as 3 crianças e já tinha esse processo difícil. Como é que a gente vai fazer? Então eu fui recebida, eu fui acolhida, eu fui tratada no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, 100% SUS, porque a gente não tinha condição de pagar nenhum profissional, pagar nenhum exame, pagar nada. Então a gente teve que recorrer ao SUS. Isso eu vou falar um pouquinho depois da minha experiência com o SUS, que foi 100% de excelência. E nisso a gente começou a fazer o tratamento. Em 2011 eu fiz a cirurgia, que foi uma mastectomia radical da mama esquerda, com esvaziamento de linfonodos. E em abril eu comecei a químio. Na químio eu fiquei, né, lógico, todo mundo sabe que a químio da mama, a gente fica careca, eu perdi todos os pelos, e eu tava como se anestesiada, eu tava sem chão, eu não sabia o que eu ia fazer, como se eu não estivesse vivendo aquilo. Mas uma coisa eu falo pra vocês que é muito, mas é muito importante, é a participação da família como apoio. Meu marido foi e é até hoje um ser muito iluminado. Ele não deixou em nenhum momento que eu assumisse essa doença como minha. Era todo um instante, isso não te pertence. A gente não vai saber explicar por que isso apareceu, mas não te pertence. Não ligue você à doença, não ligue nesse problema. E também ao mesmo tempo, ele com os meus filhos, ele não deixou nenhum filho meu ter trauma. A conversa era sempre franca, verdadeira, os meninos sabiam de tudo, tinham explicação de tudo.
E eu que ficava me escondendo com vergonha, né? Porque eu tava sem cabelo, aí a vaidade, aí ficava escondida e os meninos olhando pelo buraco da fechadura e aquela coisa doida dentro de casa. E meu marido, por que você tá fazendo isso? A gente tá vivendo um problema e a gente tá aqui nesse momento pra vencer, pra passar por isso com dignidade, com cabeça erguida e vamos que vamos. Até que quando meu cabelo começou a crescer um pouquinho, eu deixei as crianças verem. Nesse processo da químio seriam 8 ciclos e no quarto ciclo para o quinto eu tive um choque anafilático grave e eu praticamente morri na frente dele. Ele estava na minha frente quando eu estava fazendo a químio e com acho que não deu 5 gotas do remédio eu tive um choque e tudo sumiu, ele foi sumindo, mas naquele momento eu ouvi uma voz que acredito que tenha sido exatamente a dele, falando: volta, mulher, isso não é a sua hora, você tá muito nova, você tem filhos para cuidar e você tem uma vida plena para viver, pode levantar daí. E foi aquele corre-corre e eu, graças a Deus, voltei e continuei o processo. Passei por 33 sessões de radioterapia, não tive nenhuma sequela na mama, não tive nenhuma queimadura, nada. E nesse processo todo, ele sempre me acompanhando, ele falava assim: olha, você tem que cuidar da alimentação, a gente vai tratar com plantas medicinais, a gente não vai se ligar só no tratamento da terra, né? Esse de químio, de química, a gente vai procurar de tudo. Então o que ele falava sempre pra mim, em todos os momentos até hoje ele fala: olha, a gente tem que estar em equilíbrio mente, o corpo e o seu espírito. Porque se a gente está com problema de saúde, a mente dança. Se a gente está com a mente ruim, a gente tem problema de saúde. Se a gente não está equilibrado, a gente não consegue sair de nada. Então, vamos tratar de todas as partes, de todas as formas e investindo sempre na alimentação, que era uma alimentação rica. Essa é uma excelência em todos os casos, em todos os processos de tratamento de saúde ou de doença, né? A gente tem que ter uma alimentação muito rica, muito equilibrada. As plantas medicinais são um universo fantástico, são um universo maravilhoso e esse universo, junto com o meu marido, me curaram do câncer. Os médicos não acreditam, até hoje eles falam, às vezes quando eu vou, porque eu tenho o controle de 6 em 6 meses, eu vou para fazer o controle, tomei o remédio pós, que é obrigatório tomar nesse tratamento, e eles falam que eu fui uma bênção, que inclusive hoje tem médicos que já falam nisso, né? Falam mesmo do milagre divino na vida das pessoas. Então eu tive uma equipe sensacional no Hospital das Clínicas, a equipe da mastologia, da oncologia, da plástica. Eles me trataram muito bem, são excelentes profissionais e o Hospital das Clínicas é 100% SUS. Então eu tive um tratamento maravilhoso, eu tive um acolhimento 100% humano, eu fui muito bem tratada em todos os níveis de internação, de acompanhamento cirúrgico, pós-cirúrgico. Eles me ligam para saber até hoje, a gente está em 2019, para saber se eu estou bem, se eu tive algum problema, qualquer coisa, eles estão em acompanhamento comigo o tempo todo. E eu falo para vocês da importância que é o acompanhamento para você aí que tem uma esposa que está passando por esse problema, a importância de você estar perto, de você estar junto, de dar força para ela, de falar com ela que essa doença não lhe pertence e que ela tem esse poder, tanto mental quanto nos acessos às plantas, que são fantásticas, que ela pode melhorar a alimentação e fortalecer o organismo, que tem plantas que destroem as células do câncer, isso tudo é cientificamente provado. Então você pode auxiliar, acompanhar e fortalecer a sua família, os seus filhos, para que eles façam esse acompanhamento de força mesmo, que é o que a mulher precisa nesse momento. Ela não pode ser abandonada, ela não pode, o homem não entende o que é o sentimento da mulher nesse momento, de impotência, de tristeza, de dor, de angústia. Eu vi e ouvi depoimentos das mulheres que estavam tratando junto comigo
de falar que o marido, poxa, quando eu fiquei sabendo, ele me abandonou, ele foi embora, outro não me toca, não chega perto de mim. Isso é desumano e o homem tem que saber o poder que ele tem do amor, de estar perto, de dar dando essa força para ela. Então, fica aqui a minha observação, meu pedido de reflexão para você, marido, para acompanhar a sua esposa em todos os momentos. O meu marido, Jefferson, ele é um homem sensacional, ele tem uma força maravilhosa, mesmo passando por tanta dor, tanto desespero, ele sempre manteve firme e o verbo dele sempre foi elevado, sempre foi de força, e você vai ser vitoriosa e eu sou vitoriosa. Eu fiz todos os exames pós, graças a Deus não ficou nada, não foi para lugar nenhum, não aumentou, foi tirado, foi extirpado, fui curada. E os pontos que são muito importantes para essa cura, eu volto a repetir, que é o amor, é a força da família perto de você, é a sua força de fé, de acreditar que você pode ser curada e que um pai maior está lá em cima olhando por você e que ele vai te fortalecer, mas é a sua parte, é o seu momento de estar com o seu Deus dentro de você e falar assim, é verdade, eu sou capaz, eu consigo me livrar disso e sair. Nesse período, a minha filha, com essa parte da gente fazer muita ligação com alimentos, né, a alimentação que era importante, os alimentos que eram indicados para isso. Eu tive um suco sensacional que eu aprendi com uma pesquisadora da PUC, que depois eu também coloco para você. A minha filha se formou em nutrição, eu me formei em gastronomia, fiz pós-graduação em qualidade na gastronomia, hoje eu sou terapeuta Ayurveda, sou aromaterapeuta e estou fazendo pós em fitoterapia e plantas medicinais. Já estudo as plantas há bastante tempo, só que eu quero me aprofundar mais porque esse universo é fantástico e eu posso ajudar você também. Você, se você não tem um marido, se você não tem alguém, ou não tem uma família e precisar de um apoio, de uma palavra ou de um caminho, eu estou aqui disposta para te ajudar. Eu estou aqui com os braços abertos para te auxiliar no que você precisar. Nesse percurso também, meu marido teve um projeto e montou uma clínica que hoje se chama Pro Bonus. E essa clínica é exatamente, o projeto é auxiliar as pessoas a ter acessibilidade à saúde, a ter esse entendimento do que é a saúde, de como tratar de forma natural, de forma simples, de forma fácil e ter excelentes resultados. A gente acolhe muitas pessoas, a gente auxilia muita gente e a clínica é um projeto sensacional que você também pode, se quiser conhecer, a gente tem o site. É um projeto muito bonito. E eu volto a falar do SUS. Muita gente reclama que o SUS é isso, que o SUS é aquilo, e eu sou prova, eu tenho aqui meu depoimento mesmo, que eu fui tratada pelo SUS e o SUS me tratou com dignidade, com excelência. O tratamento foi 100% SUS, tudo, eu tive todo o acolhimento, toda a medicação, tudo pelo SUS. Então, o Hospital das Clínicas está no meu coração. Eu falo sempre que ali é um berço de bênçãos. Os profissionais ali que me trataram, os médicos, os residentes na época que acompanham, né? Porque lá é um hospital da faculdade da UFMG, da Universidade Federal. Então são muitos residentes e eles são sensacionais. Toda a equipe que sempre passou, eu já estou lá há muitos anos, então eu passei por várias equipes e eles só melhoram, eles só crescem. São pessoas maravilhosas que têm aqui todo a minha gratidão por tudo que fizeram por mim e pela minha família, por eu estar aqui. Então fica aqui, a gente vai deixar para você o link para você ter acesso ao livro, um material que tem não só o meu depoimento sobre as fases, os processos que eu passei do diagnóstico ao tratamento, mas também tem um trabalho que minha filha desenvolveu sobre o câncer de mama, maravilhoso, um trabalho lindo que vale a pena você ver.
Reforço aqui para você, mulher, ou você, marido, que precisar de um apoio, precisar de uma palavra, de um caminho, eu estou aqui, eu estudo plantas medicinais já há bastante tempo, estou me aprofundando e você tem que ter o conhecimento desse universo sensacional que eu acredito que tenha sido grande parte dessa cura através das plantas, da alimentação e também do amor da família. Agradeço aqui também mais uma vez e que fique público ao meu marido Jefferson, aos meus filhos e a todas as pessoas que acompanharam, que essa força é a mais importante, é a principal, é o amor da sua família, é o carinho, é o acalento e é dizer para você o tempo todo, você tem muito para fazer, você tem uma missão aqui, você está muito jovem, independente da idade, a gente passa por processos para a gente aprender. A gente vive as coisas para a gente aprender. Eu morri, renasci. E se eu renasci, se eu tiver essa oportunidade, é porque eu tenho uma missão. E hoje aqui eu entrego a minha missão para você, que é poder te ajudar, te auxiliar a sair dessa, a se recuperar, a se curar, a curar quem estiver perto de você, um familiar, uma amiga, quem quer que seja, independente se for só câncer de mama. Vários tipos de câncer, vários tipos de enfermidades, a gente pode tratar com muita tranquilidade. E eu também quero mostrar para você, para não falar que é mentira, né, que nada, eu mostro para você, eu tive o câncer, eu tirei, foi 100%, e eu queria fazer aquela tatuagem que é um bico de seio, né, aí eu falei, meu marido falou assim, o que? Aquilo é ridículo. Que nada a ver, é um outro processo, é uma outra etapa. Sai dessa, faz uma coruja. Aí que na hora que eu tirar, que a coruja vai estar de olho em mim, ainda faz brincadeira com a minha tatuagem. Então, tá aqui, transforme-se, reinvente-se, não fica com vergonha, porque vergonha é a gente não lutar. Vergonha é você deitar na cama e chorar e falar, não tem jeito, eu não consigo. Vergonha é você largar a mão da sua vida e abandonar aqueles que te amam, que esperam que você seja forte. Então, faça diferença, não é? Eu tenho muito apreço hoje por esse governo que está aí, que é o Bolsonaro. Vou dizer por quê. Porque a fala dele é o verbo. A gente se engana muito, a gente se decepciona muito com o homem, né? Com os humanos. Isso em todas as áreas, em todos os processos, todos os dias. Mas a fala dele é uma coisa que me toca, porque ele fala assim, não sei nem se eu vou falar correto, mas o que é importante é que é Deus acima de tudo e qualquer coisa, acima de todos. E a gente tá aí para poder fazer a diferença. Então, ele é uma pessoa que tem uma fala boa, tem um coração e tem uma verdade. Então vamos ver. Tomara que ele também reforce esse SUS, que ele olhe por isso, por essa parte que é muito sensacional e ele só edifique esse trabalho, esse sistema que vale muito a pena, salva muitas vidas, então que ele faça essa diferença. Mas, independente disso, eu não estou aqui para falar de política, eu estou aqui para falar de saúde, de cura e de vencer. Eu vi e eu venci o câncer. Então, faça a diferença, faça você também e se precisar, eu estou aqui.